Olá, eu sou Gustavo Toneto e está começando mais uma edição do Minuto Saúde. Aqui, cada segundo conta quando o assunto é cuidar melhor de você. Neste espaço, vamos falar de forma simples, direta e responsável sobre saúde, qualidade de vida e prevenção. Então, fica comigo, porque o Minuto Saúde já começou. E hoje vamos bater um papo com Camila Faria Dias Guimarães, é enfermeira especializada em saúde da família. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, Gustavo. Professora, então vamos começar com o tema, né, que é aleitamento materno. E para iniciar, quais são os principais benefícios do aleitamento materno para o bebê? Tá. Então, o leite materno, né, é o alimento mais completo e o mais adequado para o bebê. Ele tem aí a quantidade ideal de nutrientes que são importantes tanto para o crescimento como para o desenvolvimento desse bebê, né? E esses micronutrientes, essas vitaminas, né, eles protegem contra diarreias, infecções respiratórias, né, principalmente, e também algumas alergias. Além de também diminuir aí o risco de obesidade no futuro também dessa criança, também diminui a incidência de diabetes e de hipertensão arterial no futuro. Então, quando a gente fala de benefícios, os benefícios eles não são só para o momento que o bebê é bebê, né? Esses benefícios eles também se prolongam durante toda a vida dessa criança e até mesmo também aí na vida adulta. Então, além disso, também tem o favorecimento do desenvolvimento cognitivo e o vínculo, né? Porque o vínculo com a mãe e com o bebê, o aleitamento materno, ali, o momento da amamentação, é um momento de vínculo. Então, são vários os benefícios que a gente tem aí para esse bebê. Certo. E professora, por quanto tempo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda o aleitamento materno exclusivo? Tá. Então, nós temos aí o aleitamento exclusivo até os 6 meses de vida desse bebê. Então, até 6 meses não precisa dar nenhum tipo de alimento, nem água, nem chá, nem suco, é só leite materno. E a partir dos 6 meses, aí a gente começa a introduzir os outros alimentos, os alimentos sólidos, né? Incluindo aí as papinhas, né? E a fruta também. E a partir desse momento também inserindo a água. Certo, E vai até então. os 2 anos. Vai até os 2 anos. Então o aleitamento até 6 meses é só exclusivo. Depois que eu começo a introduzir os outros tipos de alimento, eu continuo com o leite materno e o Ministério da Saúde recomenda aí que fique, né, até 2 anos ou mais fazendo esse aleitamento materno. Entendi. Então não tem problema postergar após 2 anos. Pode continuar. Só não pode prolongar muito, né? Porque às Entendi. vezes a gente vê mães assim que estão amamentando o bebê com 6 anos. Então, Sim. ele coloca até 2 anos, mas se a mãe passar um pouquinho, também não vai fazer mal para o bebê. Mas Certo. com 2 anos, o bebê ele já come muito bem, né? Então, ele já pegou toda a proteção do leite materno e ele começa aí a pegar todas as vitaminas, né, minerais do próprio alimento. Certo. E, professora, puxando já por esse assunto, né, que você trouxe das proteções vitaminas, quais são os componentes presentes no leite materno que ajudam a fortalecer o sistema imunológico do bebê? Nossa, a gente costuma falar que o leite materno é como se fosse a primeira vacina do bebê. E é de fato, né? Porque no próprio leite materno nós temos os anticorpos que protegem aí contra várias doenças. Então, nós temos o IgA, o IgG, o IgM. Então, é de fato uma vacina natural. Além desses anticorpos, nós também temos células de defesas, né? Que são, por exemplo, os leucócitos, que combatem as infecções. E também nós temos proteínas, que têm aí ação antimicrobiana, e também temos os oligosacarídeos, que a gente fala que são uma composição que ajuda na flora intestinal desse bebê. Então, vai fazer com que ele elimine as suas eliminações fisiológicas de uma forma mais natural. E tudo isso junto reduz aí o risco de doença e fortalece também a imunidade. Certo. E, professora, além dos benefícios para o bebê, a gente pode dizer que existem benefícios do aleitamento materno para a mãe também? Sim, muitos, né? Então, a mãe, assim que ela ganhou o bebê, ela começa
no momento, no puerpério, né, que é voltar o corpo dela como era antes. Então, o útero que ficou grande, agora ele vai involuir. Então, a amamentação, o ato de amamentar, essa mãe vai liberar hormônios, e esses hormônios farão com que esse útero volte ao lugar, né? A involução uterina que a gente chama. E isso diminui o risco de hemorragia. Também, essa mãe, ela tem um risco menor de ter aí câncer de mama e câncer de ovário através do aleitamento materno. E sem contar que fica mais fácil dela voltar no peso, né? Pós-parto, com a amamentação. Essa amamentação, ela ajuda essa mãe a voltar nesse peso aí, depois de ganhar o bebê, também melhorando o vínculo, como eu falei, né? Então, o vínculo para o bebê é um benefício e para a mãe também é um benefício, porque é um momento único, né, ali com o seu bebê, além de ser prático, né, gratuito, e também esse leite ele já está na temperatura correta para o bebê. Então, é muito mais fácil, a mãe coloca o bebê no peito e ele vai receber o melhor e ela vai dar o melhor e vai ficar tudo bem. Sim. E professora, quais são os sinais que um bebê está mamando de forma eficaz durante a amamentação? Isso, esse tema é importante, né? Porque não basta só colocar no peito, tem que colocar da forma correta. Então, primeira coisa, a mãe ela tem que estar confortável, ela tem que sentar numa poltrona, ou numa cadeira, ou na cama, encostar, né, as costas na cadeira, trazer esse bebê até o corpo dela. Então, a gente costuma falar, né, uma regra básica: a cabeça do bebê na dobra do braço da mãe, tá? E barriga com barriga, porque dessa forma ela traz o bebê até ela. Nesse primeiro momento, ajustou isso, agora a gente vai para a parte da boca do bebê. Então, a mama, ela tem a areola, né, que é aquela parte mais escurinha. Então, o ideal é que esse bebê abocanhe a maior quantidade de areola. Por que a gente fala maior quantidade? Porque às vezes ele não vai conseguir abocanhar toda a areola, tá? Porque a areola é grande demais e a boca do bebê é pequenininha. Então, a gente costuma falar para que esse bebê abra bem a boca e abocanha a maior quantidade de areola. Não pode abocanhar somente o bico, somente o mamilo, porque isso é uma pega incorreta. Então, ele abocanhando essa maior quantidade de areola, ele vai conseguir fazer a pega correta. Algumas outras dicas o queixo do bebê tem que estar encostado na mama. Então, na hora que ele encosta o queixo, ele libera as vias aéreas, então ele consegue respirar melhor. Porque se ele não faz esse movimento, ele se sufoca ali, né, no momento da amamentação. E uma outra dica importante também na hora que o bebê abocanha, o lábio fica virado para fora. Então, fica também a pega mais correta. E alguns sinais que a gente tem que ficar sempre atento barulho. Então, se o bebê está fazendo barulho, significa que está entrando ar. Se está entrando ar, não está pegando corretamente, tá? Então, sempre estar atento. A gente ouve o barulho dele engolindo o leite, mas não pode ser aquele barulho de entrando ar na boca. E finalizando, né? O bebê, ele no final da mamada, ele está satisfeito. Então, ele mamou, ele está relaxado. Então, a gente percebe que deu certo ali a amamentação. Certo. E professora, para finalizar, né, tem alguns fatores que podem prejudicar o aleitamento materno, a amamentação, ou tem mães que também, né, não conseguem realizar o aleitamento materno? Hoje em dia, assim, a mãe, ela volta, né, para o mercado de trabalho, muitas vezes, com 4 meses. Algumas empresas prorrogam isso por 6 meses, e aí a gente já tem uma contradição, né, porque o que é recomendado é aleitamento materno até 6 meses exclusivo. Então, a gente já tem a primeira contradição aí. Mas esse fator pode ser um fator, né, que interrompa aí, mas ela também tem a opção de retirar esse leite, fazendo a ordenha, ou congelar ou manter esse leite na geladeira para oferecer para esse bebê. Fora isso, eu costumo falar que amamentar é um ato de amor e de paciência, né? Porque às vezes a gente romantiza muito a amamentação, e aí a mãe acha que vai ser super fácil, super tranquilo. Então, é importante ela entender que
desafiador, mas que é um ato de amor e de paciência, porque ela vai oferecer o melhor alimento para o filho dela. Então, ela entendendo isso, eu acho que a gente começa a quebrar aí algumas barreiras e aumentar o número, né, de bebês amamentados. Tá certo, muito obrigado, viu, Camila? Eu que agradeço. Foi excelente a nossa entrevista e o Minuto Saúde fica por aqui. Agradeço vocês que assistiram a gente e até um próximo programa.